Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. Meu nome é George e hoje iremos falar sobre blocos de motor, a sua importância, suas características, para que serve, as vantagens e as desvantagens. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e se inscrever no nosso Instagram, lá gf.look, e se no futuro tivermos algum material, não deixe de olhar na descrição. Então vamos para o nosso vídeo. Nessa aula você irá aprender o que é um bloco de motor, os principais tipos de bloco de motor e as vantagens e desvantagens de cada tipo de bloco de motor. Pois bem, o que é um bloco de motor? Um bloco de motor é onde está alojado os elementos que são essenciais para dar motricidade, digamos assim, a razão de ser daquele motor. O cabeçote é preso no bloco, o cárter é preso no bloco, e no interior do bloco existem as partes móveis que são principais por dar um movimento a esse motor. E esse movimento vem da onde? Pistões, bielas, árvores de manivela, os casquilhos, que são como se fossem rolamentos, a gente verá isso mais para frente. Então todos esses elementos estão contidos no bloco do motor. Nessa ilustração aqui à esquerda você vê com vários pistões um bloco de motor de carro. E à direita você pode ver um pistão só, que no caso é de uma moto RD35. No caso, todas essas peças ficam acomodadas dentro do bloco do motor. Então, os tipos de bloco do motor. Por que tem tantos tipos de bloco do motor? Devido às características da construção de cada tipo de bloco do motor, conforme a necessidade do projeto de cada engenheiro. Então, cada engenheiro, na época, tinha uma necessidade de projeto específico, então ele desenvolveu um bloco de motor específico para cada necessidade de projeto, o que veremos no último capítulo dessa mesma aula. Então não fique pulando, assista até o final. O tipo mais comum de bloco de motor é o em linha. Aqui nós temos três motores em linha, três blocos de motor em linha. No caso, o da esquerda são os blocos que são de 3 cilindros, que são desses carros mais modernos. Aqui nós temos em 4 cilindros em linha e os 6 cilindros em linha. Então é muito fácil perceber que realmente eles formam uma linha, deixando os cilindros alinhados, o alojamento dos pistões completamente alinhados. E por causa disso é chamado em linha. Você percebe que realmente forma uma linha. E agora temos os blocos de motores dispostos em V. Observe na ilustração à esquerda, um bloco de V6, no caso, 6 cilindros dispostos em V. No caso, aqui no meio nós temos 8 cilindros dispostos em V. E na direita nós temos 12 cilindros, isso mesmo, 12 cilindros dispostos em V. E vamos ter uma aula especificamente dizendo porque hoje, cada vez mais, vai ser difícil você encontrar esse tipo de bloco de motor. Então, vai acompanhando as aulas aí para você entender. Geralmente, eles são dispostos entre 45 a 90 graus. Não significa que não tenha com um maior ângulo, tipo 105 graus, ou com menor ângulo, tipo 40 graus. Mas, geralmente, eles ficam 60 a 90 graus nessa base. Aqui nós temos os tipos de motor em boxer, que também é conhecido como opostos, Então, por exemplo, você vê aqui à esquerda 4 cilindros mais antigo, refrigerado a ar, tipo boxer. Nós temos aqui no meio um motor de Subaru tipo boxer, com também 4 cilindros, mais moderno, duplo comando de válvulas, já para perceber que é um motor mais moderno. E à direita, observe que nós temos 6 cilindros em linha. Podemos ter com inúmeras disposições dos cilindros. No caso, eles são sempre dispostos opostos, no caso, 180 graus. Agora vamos falar sobre os não convencionais. É difícil você ver isso, difícil. Foram feitos para, tipo, o engenheiro acordou hoje, não tem nada para fazer. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um motor diferenciado. Então, à esquerda aqui nós temos um duplo W, Imagine que o W seria somente essa parte da esquerda. Da esquerda aqui, um duplo W. Duplo W é porque ele forma tipo um V com 2 Ws. Um V, como se fosse 2 tridentes, um V com 2 Ws. Isso é muito raro de se encontrar. Praticamente não conheço nenhum carro de série que seja produzido com nenhum desses tipos de motores.
No caso, temos os motores axial. Observe que ele não tem uma biela. A biela dele é tipo uma estrela, é diferente. Na biela não, perdão, ele não tem a árvore de manivelas, né? Ele tem bielas, mas não tem árvore de manivela. Observe que é bem diferente. E à direita aqui, né, nós temos um motor axial. No caso aqui são 8 cilindros dispostos radialmente. Esse aqui é o axial, esse aqui é o radial. E você observa que a vantagem desse aqui especificamente é que você tem 8 cilindros dispostos muito curto. Muito curto. O espaço dele é muito curtinho. Então essa é a principal vantagem desse motor radial. Bem como vamos ver no último capítulo dessa série, né? E nós temos aqui o tipo de bloco de Wankel. Esse daqui é mosca raríssima, né? Tem um Nasdaq que veio com esse motor. E ele merece uma série especificamente para ele, porque ele atende às mesmas características de um motor ciclo Otto, no caso com aspiração, compressão, os mesmos 4 ciclos, só que ele tem um pistão rotativo. O pistão dele e a câmara de combustão dele é completamente diferente. Por exemplo, vemos aqui à esquerda com um único pistão e aqui à direita, no caso, com 2 pistões. Quais são as vantagens e as desvantagens de cada tipo de bloco de motor? Então, observamos que temos vários tipos, né? Vimos o em linha, que são dispostos enfileirados. Vimos o motor em V, que ele forma um formato em V. No caso, pega aqui o pincel aqui. Ele forma um V, né? Dos 2 cilindros. Vou apagar aqui. Ele forma esse V. Temos, então, os motores opostos, os cilindros deles opostos. No caso, ele tem 2 cabeçotes, né, opostos. No caso, esse aqui tem mais cabeçotes. Eles são, no caso, um cabeçote por cilindro. Que isso é uma coisa que vamos ver futuramente, porque tem um cabeçote por cilindro, mas geralmente é para facilitar a manutenção, né? Porque se der defeito em um único cilindro, você consegue fazer a remoção, a troca do pistão da biela sem necessariamente mexer nos outros. Mas tem outras características que melhoram essa disposição de ter um cabeçote por cada cilindro. Quando chegarmos na fase de cabeçote, veremos isso com maior ênfase. E os não convencionais, né? E por que tem muitos tipos? Primeiro, nós temos que entender umas características gerais, que são o quê? Quanto maior a quantidade de cilindros, o motor é mais linear, ele tem mais torque em baixa. Quanto maior a quantidade de cilindros, então você está me dizendo que o motor de um pistão ele trabalha mais trepidando, com menor serenidade do que o motor com 8 cilindros. Estou dizendo isso. O motor com 8 cilindros ele trabalha bem sereno, bem equilibrado, com bastante qualidade nesse aspecto, muita linearidade. E pelos intervalos, no caso de força, serem muito curtos, ele vai ter bastante torque em baixa rotação. Contudo, nem tudo são flores. Qual a vantagem de você ter essa? E qual a desvantagem? Ter maior atrito, quanto mais pistões, maior é o atrito. Tem maior inércia, no caso tem mais massa para se deslocar, então tem maior inércia, as partes são mais partes móveis para você ter que tirar da inércia. E também ele é mais pesado. E qual é a vantagem de ter um motor com maior comprimento? É a facilidade de manutenção. Ele é em linha, no caso você vai tirar um único bloco. Quando você coloca, você tem uma facilidade de manutenção. Em compensação, você perde em quê? Veículos mais compridos, mais pesados. A manutenção tem maior dificuldade. O peso do veículo também você vai ter uma maior dificuldade em distribuir o peso do veículo. Então essas são as principais vantagens e desvantagens gerais, características gerais. Vamos lá. Se o motor em linha ele pode ser mais econômico, ele traz melhor rendimento, por que ter um motor em V? Qual a vantagem do motor em V? Se o motor em linha ele já traz melhor rendimento, vamos ver isso na próxima aula, mas
Por que ter um motor em V? Porque, observe, esse aqui, à esquerda, temos um motor Mercedes-Benz 12 cilindros. Imagine o comprimento que ficaria o capô desse carro com o motor em 12 cilindros. Ficaria enorme. Então, essa é a principal vantagem do motor em V. Você observa que o motor em V, por ele ser mais curto, o carro ele fica mais curto e fica melhor de você distribuir a massa do carro, o motor fica menos pesado. Aqui à direita também nós temos o motor V12 da BMW. Observe o comprimento desse motor. Ele é muito curto, ele tem a metade do comprimento do que se ele fosse em linha. E no caso tem menos atrito por só haver dois moentes. Quando chegarmos na parte de virabrequim, vamos entender muito bem. Então, as partes que segura o virabrequim, no caso a árvore de manivela, são só duas por eixo. Então, imagina que em vez de ter o dobro dessas partes móveis, só tem a metade. Então, isso reduz bastante a quantidade de atrito. E, evidentemente, o peso do motor. E por que tem os motores tipo boxer? Observe que o motor tipo boxer, ele fica nessa foto do Fusquinha aqui, ó, ele fica baixinho, baixinho. No caso, esse aqui não é o motor boxer do Fusca não, né? Alguém pegou outro motor e colocou aqui. Então você observa que o motor ele fica baixinho. Então o centro de gravidade do carro ele fica muito baixo. Pelo centro de gravidade do carro ficar muito baixo, ganhamos em quê? Ganhamos na dirigibilidade. O carro ele fica com mais estabilidade. Observe nessa foto aqui grande do Subaru que o motor está muito baixo, então podemos ter um carro muito mais baixo do que se ele fosse o motor fosse em linha, em pé. E também ele fica mais curto, por os cilindros estarem dispostos praticamente em V, só que no ângulo de 180 graus, ele fica tanto baixinho quanto curto, o motor fica bem compacto. E observe nessa imagem aqui à esquerda que o Subaru Boxer ele tem o centro de gravidade bem distribuído ao centro. Já os motores em linha, eles têm aqui o peso para um lado fica mais deslocado do que para um outro lado. No caso, ele aqui está falando motor em linha transversal. Assista a próxima aula que vocês vão entender o que é motor longitudinal e transversal. No caso aqui, observe que o peso ele fica mal distribuído no carro, porque o motor pesa mais do que a caixa de marcha, então o peso fica tendendo mais para um lado. E o motor tipo V ocorre a mesma coisa. Por mais que tenha uma distribuição mais bem balanceada, pode acontecer a mesma coisa. Então, se você gostou dessa aula e você quer assistir a parte 2, que já está pronta, já vou publicar provavelmente amanhã, curta, compartilhe, se inscreva e não deixe de comentar e sugerir novos vídeos para o canal. E muito obrigado por assistir e até a próxima.